Bom dia, bom dia, bom dia. Shalom de Deus para sua vida. Bom dia com alegria, vida de Deus, fôlego novo, disposição. Bora! Sábado, e nós estamos aqui no 13º dia da nossa jornada de propósito, jejum, oração, rompendo em fé. Nós estamos num propósito de 21 dias de busca, de comunhão com o Senhor. Eu tenho certeza absoluta que você não vai sair desse propósito como você entrou. Mas você vai construir em Deus novas experiências, crescimento, transformação, realinhamento na presença de Deus. Então vamos, já convida aí o máximo de pessoas que você conhece. Hoje a gente deixou para esse horário, né? Para que as pessoas descansassem mais, que hoje é sábado. Jéssica tá em Portugal, fuso horário é diferente, né, Jéssica? Já envia aí para esse povo, em nome de Jesus. E vamos para a nossa live de hoje. Eu quero orar com você. E nós vamos ter um convidado hoje, nessa manhã, como eu falei ontem. Um convidado muito, muito, muito especial. Uma pessoa assim, meu Deus do céu. E Deus vai ministrar o nosso coração através da vida dele, tá? Então abra o seu coração, abra a sua mente, seu entendimento, porque Deus vai falar com você nessa manhã. Eu quero iniciar orando pra gente apresentar diante do Senhor esse 13º dia e que nós possamos verdadeiramente adentrar nesse lugar de comunhão com o Senhor, de agradecimento. Já compartilhei, Jéssica falou, é isso aí, já compartilha. Você pode ser um canal de Deus para a vida de outras pessoas. Você pode ser alguém que gera transformação na vida de outras pessoas. Eu lembro de uma história que me marcou muito. A história de essa pessoa depois virou uma pessoa muito próxima a mim, alguém que eu conheço mais de perto. Essa mulher, ela entra na live e naquele dia ela ia se suicidar e matar a criança dela de 1 aninho. Primeiro ela ia matar a criança e depois ela ia se suicidar. Ela já tinha corrido para todos os lados na vida dela. E ela entendeu que não valia a pena viver, não valia a pena a vida dela. Ela não tinha respostas, não fazia sentido. E depois, né, conhecendo a vida dessa pessoa mais de perto, uma mulher linda, uma das mulheres mais bonitas que eu já conheci, de verdade. Uma das mulheres mais lindas que eu conheci. Uma mulher inteligentíssima, fora do comum. Uma mulher com recurso financeiro, mas uma mulher que tinha um vazio existencial ao ponto de não querer mais viver. Uma mulher com um nível de dor interna, rejeição, depressão. E ela recebe aí, quando ela já estava organizando para matar a criança, e logo após se suicidar, ela recebe uma live. E ela entra na live. E ali Deus ministra o coração dela. E ela desiste daquele projeto que ela tem naquele dia. E hoje ela é uma mulher que cuida de outras mulheres. Olha que forte isso. Então às vezes você vai mandar para 10. Um vai entrar. Às vezes você vai mandar para 20. 3 vão entrar. Às vezes você vai mandar para 50. Às vezes de 50, 5 entra. Mas esses 5, Deus começa uma nova jornada, uma nova história. Não é apenas essa mulher que eu posso contar um testemunho, mas eu tenho inúmeros testemunhos de alguém que uma amiga falou, não, você tem que ir, vão pra live, e Deus vai fazer algo na sua vida. Eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que foram forçadas para a imersão. Eu tenho inúmeros de testemunhos de pessoas que, meu Deus, não podia ouvir a minha voz, que a pessoa dava um curto-circuito. A pessoa falava, meu Deus, eu odeio a voz dessa mulher. Mas não era ela não. Era o diabo para poder ela não ouvir a mensagem.
Então, gente, você pode ser esse canal de Deus. Você pode ser esse agente do céu para impactar a vida de outras pessoas. Pergunta dessa manhã. De 10 a 100, 10%, 20%, 30%, de 10 a 100, o quanto que você está funcionando no processo? Está fazendo as atividades, está dando passos, está se movendo, está crescendo, está ampliando de 10%, não vou colocar zero, que não tem condição de alguém que está fazendo um jejum, está orando, está buscando o Senhor, está em zero, né? Pelo amor de Deus. Mas de 10 a 100, onde você está aí nesse processo? Se autoavalie, olhe para você e faça essa autoavaliação. Vão, Gessiane? Não sei se esse negócio tá travando aí para vocês ou aqui em Porto Seguro tá uma tempestade, já tem dias. Meu Deus. 0 a 100, cadê vocês? Oh, de 10 a 100. 10%, 20%, 30%, cadê? 80%, a Gabi tá arrasando. Coisa boa, 90% Jéssica. Trigo. Vamos, Jéssica, vamos avançar. Isso aí. Parabéns. Cadê o restante? 98% Luzene. Que linda. Isso aí, parabéns. Glória a Deus, fico feliz demais, hein? Coisa boa. Então vamos orar? Vamos orar nessa manhã? Vamos apresentar ao Senhor o 13º dia. Gente, eu celebro cada passo. Eu celebro toda vez que eu consigo acordar. Eu celebro, Senhor, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Deus seja engrandecido. Eu celebro porque tem pessoas que nunca fizeram um jejum na vida e têm uma vida de cristão, mas estão aqui pela primeira vez fazendo um jejum. Celebro muito. Eu celebro cada passo que você está dando. Eu celebro, e ontem eu me emocionei, eu chorei, porque eu recebi algumas fotos com o lugar da oração, que essas pessoas foram lá, separaram na sua casa, colocou um tapetinho, uma cadeira, a Bíblia, uma mesinha, os pedidos de oração. Eu celebro, eu me emociono, porque eu sei que você está avançando, eu sei para onde você está indo, eu sei o poder de buscar o Senhor. É muito forte, é muito poderoso, tá? Eu celebro porque você está avançando. Mesmo que seja um passinho, mas nós vamos celebrar juntos esses pequenos passos. Pai, nós oramos nessa manhã, convidamos Tua presença, manifesta para esse lugar. O Senhor é bem-vindo aqui, tens liberdade para falar, operar, manifestar. Nessa manhã, nós queremos apresentar o 13º dia de jejum, oração, busca, comunhão com a Tua presença. Apresentamos, ó Deus, esse 13º dia de crescimento, avanço, pequenas tarefas. Apresentamos, ó Deus, cada passo que nós temos dado. Sustenta, Senhor, aqueles que estão com os joelhos vacilantes, com os pés trêmulos, aqueles que têm dificuldade de avançar. Aqueles que em diversos momentos pensaram em desistir, mas ainda continuam de pé e vão permanecer até o final. Nessa manhã nós consagramos ao Senhor as nossas vidas mais uma vez. E nós te pedimos, ó Deus, usa a vida, Senhor, de Israel que vai estar ministrando aqui nessa manhã. Que ele possa ser um canal de Deus, de vida, de esperança, de, Senhor, alinhamento profético no Senhor. Que em nome de Jesus, vidas aqui possam receber uma palavra, Pai, de mover dos céus. E que o Senhor, a Tua palavra, Senhor, possa verdadeiramente fazer morada em corações. O rema do Senhor possa alcançar pessoas. Oramos, ó Deus, pela vida do Teu Filho. Cobre ele com Teu sangue e traz a Tua direção. Oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deixa eu convidar aqui
Cadê? Convite. Tão lindo é. Visita e faz de mim o teu altar. Bom Hello, dia. Eu tô quase levando aí um uma uma luz? para você. Assim tá tranquilo. Tá tranquilo? Seja muito bem-vindo. Para quem não conhece, esse é o Israel, o meu filho mais novo. E ontem eu falei com ele assim: olha, eu falei lá que eu vou levar uma pessoa muito especial e é você. Então, você pode ministrar uma palavra? Ele fala assim: no susto, assim, eu falo, no susto. Então, vocês vão ter o presente, o privilégio, né, de ser ministrado pela vida de Israel. Israel é um homem de Deus, cheio de Espírito Santo. E eu creio, né, que Deus vai ministrar os nossos corações. E eu recebo, né, essa ministração, essa direção de Deus para as nossas vidas. Então, abre o coração, já convida outras pessoas, abre o coração, porque Deus vai, em nome de Jesus, ministrar o teu coração. Quem é a primeira vez que está por aqui, seja bem-vindo. E já convida aí demais pessoas para que nós possamos avançar, né, nesse 13º dia aqui da nossa vida. Israel pode se apresentar. Eu vou desligar meu microfone, Israel, senão dá interferência, tá bom? Qualquer coisa eu ligo e a gente conversa. Então, Mas a casa é sua e pode ministrar, no nome de Jesus. primeiramente, agradecer pelo convite, pela oportunidade, porque foi uma resposta de Deus, que realmente eu estava orando. E foi tão instantânea que foi de uma madrugada para uma tarde, né? Para uma manhã. Então, realmente agradecer a Deus pela oportunidade. Vamos começar. Gente, para quem não me conhece, eu sou Israel, eu tenho 16 anos, eu sou filho dessa mulher aí, dessa mulher incrível aí. E é isso, então vamos lá, vamos começar. É, eu, essa pregação eu fiz ainda nessa madrugada, ainda no dia de hoje, que foi uma pregação que não foi algo estruturado, mas foi algo que realmente Deus estava falando comigo nesse período de jejum, nesse período de busca, que Deus estava falando comigo. Então decidi compartilhar com vocês tudo isso. O tema da ministração de hoje é filhos posicionados. Eu vou falar de mim, vou começar falando de mim, né? Porque a gente falando de nós mesmos, os outros se identificam. Então vou começar falando de mim. Eu não estava sendo um filho posicionado. Não estava sendo um filho posicionado, eu não estava na linha, né? Até que minha mãe me colocou na linha também, mas minha mãe me levou para um congresso. E eu, antes de ir para o congresso, eu não estava muito bem. Mas quando ela me levou nesse congresso, Deus falou comigo que antes de começar o congresso, Deus já estava ministrando no meu coração. Deus já tinha falado coisas, já tinha confirmado coisas, e ali eu já estava realizado, só de chegar naquele lugar. Mas então, vamos começar. Filhos posicionados. Hoje em dia, a gente vive num tempo onde todos estamos na igreja, todos frequentamos a igreja, mas não estamos posicionados onde Deus quer que a gente seja. A gente não está no centro da vontade de Deus. Tem muita gente que está na igreja só por ir, por mais um domingo, por mais uma quarta-feira, mas não está centrado na vontade de Deus, não está fazendo o propósito. O mundo, hoje em dia, não espera por crentes mornos, por pessoas como qualquer outra. Hoje em dia, a gente está passando por um tempo que está ficando muito perigoso você poder acreditar em algo. Porque todo dia é uma inteligência artificial, uma coisa do tipo, e as pessoas hoje em dia procuram respostas rápidas. As pessoas hoje em dia estão aqui, eu estou passando por uma momento de dificuldade, Deus me ajuda, Deus me dá um caminho. Aí acaba procurando resposta em outros lugares. Vão procurar respostas no Instagram, vão procurar respostas no TikTok, sendo que a gente tem a oportunidade de ler a Bíblia e buscar Deus.
Deus fala com a gente. E eu queria começar falando algumas chaves de filhos posicionados. Queria começar falando sobre um filho posicionado. Ele conhece a sua identidade. João 1,12. Mas a todos quantos o recebem, Deus lhe deu poderes de serem feitos filhos de Deus. Queria falar para vocês que nós todos não somos qualquer um, não somos qualquer pessoa, somos filhos de Deus. E a gente tem que ter isso na cabeça. A gente tem que saber a nossa identidade, a gente saber quem a gente é. Porque se a gente não saber quem a gente é, o diabo sempre vai querer distorcer a nossa identidade. E é onde é a chave principal, aonde o diabo tenta distorcer a sua identidade. Um filho posicionado não vive como escravo de opinião alheia. Ele sabe que no pai ele é o que ele é. E ele não negocia sua essência. Quando você sabe a sua identidade, não é alguém, não é algo que está acontecendo que vai tirar a sua essência, que vai distorcer a sua identidade. Quando você esquece de quem você é, o inimigo tenta te lembrar de quem você era. Quando você esquece de quem você é, o inimigo te lembra de quem você era. O inimigo tenta distorcer sua realidade. Ah, mas Deus me chamou. Sim, mas você errou nisso. Aconteceu isso na sua vida. O inimigo ele sempre vai tentar distorcer sua realidade. Olha de onde você veio. Quem é você para estar falando? Vamos lá. Vamos para a próxima parte. Segundo ponto. Um filho posicionado permanece firme, mesmo quando é provado. Queria falar para vocês que é impossível vocês estar com Deus e não ser provado. É impossível. Impossível. Não tem como você estar na presença de Deus e o inimigo não se levantar contra você. Não tem como. Como eu vou estar na presença de Deus e o inimigo não vai se levantar contra mim? Não vai mandar os seus demônios, né? Para tentar em qualquer lugar que você estiver. Qualquer lugar. Somos tentados de acordo com a cobiça do nosso coração. Ah, Israel, mas eu não consigo, eu não resisto. O diabo, ele conhece as suas fraquezas. E ele te tenta de acordo com a cobiça do seu coração. O que seu coração anseia, ele sabe. Ele sabe onde você é falho. Ele sabe muito bem a sua fraqueza. E você acha que você precisa destruir algo, o diabo já vai na sua ferida. Ele já vai onde mais dói. Onde ele sabe que você vai cair. E é ali onde ele te tenta. Ele te tenta num lugar onde é a sua fraqueza. Onde ele sabe que você vai cair. Algo que você não tem controle. Mas é nesse momento que precisamos ser filhos posicionados. Precisamos firmar o nosso pé no chão. E precisamos falar, eu escolho Jesus. Igual a música do Thales Roberto, que ele canta, a oração dele. Eu escolho Deus. E todo dia a gente acorda com essa decisão. Hoje eu vou fazer a vontade de Deus, hoje eu não vou fazer. E se você não estiver fazendo a vontade de Deus, está fazendo a outra vontade. Então, todo dia que a gente acordar, a gente precisa já acordar. Hoje eu vou fazer a vontade de Deus. Deus, eu quero que hoje o Senhor me use, Pai. Fale comigo. Que hoje eu seja usado pelo Senhor. Pai, me ajuda a vencer as batalhas de hoje. Porque, queridos, todos os dias, algo vai se levantar contra você. E eu não estou falando só de pessoas, não estou falando de demônio, mas eu estou falando de situações na vida de vocês, circunstâncias, problemas que você às vezes tem na família, em casa. Isso acontece. Na sua empresa, aonde você trabalha, o diabo vai se levantar de alguma maneira. E você precisa se posicionar como um filho de Deus. Você precisa se posicionar como um filho de Deus. Ah, mas está acontecendo isso. Ah, tal pessoa está querendo brigar comigo. Fique em paz.
Ah, mas tal pessoa fez isso comigo, Israel, tal pessoa me traiu. Gente, Jesus foi traído. Um homem perfeito foi traído. Quem dirá a gente? Ah, Israel, mas isso. A gente tem que se posicionar como um filho de Deus. A gente não pode combater o mal, o, o mal com o mal. A gente tem que combater o mal com o bem. Ah, Israel, mas tal pessoa está fazendo isso comigo. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Então a gente precisa estar certo nisso. Vamos lá. Eu queria ler agora, né? Já vou entrar numa parte interessante. Eu estava falando de Jesus e já vou começar. Vou ler um pouquinho aqui. Mateus 4, 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é filho de Deus, mande essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra santa que sai da boca de Deus. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os anjos cuidem de você. Eles vão segurá-los com as suas mãos, para que nem mesmo que seus pés sejam feridos nas pedras. Vou parar um pouquinho aqui, só para falar uma coisa. O diabo, ele conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia mais que eu e você. O diabo conhece a Bíblia de trás para frente, sem errar uma palavra. Então, vamos passar por situações que é bom vocês estudarem a Bíblia, vocês se firmarem. Porque a gente tem que estar posicionado. A gente tem que estar preparado porque Deus tem para o que Deus tem para a gente. Porque em qualquer momento podemos ser tentados. A tribulação vem, o deserto chega. Mas a gente tem que estar preparado para viver. Continuando. Só, Israel, abrindo um parêntese aqui, Jesus, ele respondeu com a palavra e Satanás tentou com a palavra. O que muda aqui é o espírito por trás da palavra, né? O espírito de Jesus e o espírito de Satanás. Então, às vezes, pessoas que não conhecem a palavra, elas são... o inimigo, às vezes, usa a própria palavra para distorcer aquilo que Deus tinha para a vida dela. Então, olha o cuidado que nós precisamos ter. Olha a atenção que nós precisamos estar. Então, um dos dons mais poderosos que alguém pode orar, não é para ter revelação, não. É para ter discernimento do Espírito. Discernimento do Espírito nos dias de hoje. Né? Essa semana, uma pastora veio trazer uma questão, né? Que ela estava estudando. Eu falei, opa, não. Mas tá... Não, mas isso aí não está alinhado, não. Vamos ajustar. E essa questão do discernimento é uma coisa que a gente tem que orar muito. Porque hoje em dia, né, assim como a palavra fala, vai se levantar falsos profetas. E às vezes o diabo usa até alguém, até mesmo na igreja. Infelizmente. Uma pessoa que não está firme na presença de Deus, ela pode ser usada pelo diabo. A pessoa que não está firme com Deus. E às vezes alguém chega e fala algo para você, contrapondo o que Deus te falou. Mas você, às vezes, você não quer ouvir o que Deus tem para você. Você quer ouvir o que você quer ouvir. Deus quer falar uma coisa para você, você sabe que você tem que fazer aquilo. Mas você fecha seus ouvidos para Deus. Não quero ouvir isso. Não, Deus, que seja feita a minha vontade, não a sua. Você não quer fazer a vontade de Deus, você quer ouvir o que te agrada. Então isso é uma coisa muito interessante, que a gente tem que ter o discernimento de Deus para a gente saber discernir o que é de Deus e o que não é. Até mesmo para sonhos e para muitas outras coisas. Voltando. Jesus respondeu: Mas nas Escrituras Sagradas também dizem: Não ponhas à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Eu já li. Não, li não. Um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos no mundo
e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos cuidar de Jesus. Lendo essa parte, a gente vê que até mesmo o próprio Jesus foi tentado pelo diabo. E eu fico imaginando Jesus 40 dias e 40 noites de jejum. A gente está no 12º dia, não é? 13º? 13º dia de jejum. Gente, eu tô agoniado. Eu vejo uma carne, eu vejo uma coisa, por exemplo, eu vou pra escola, o pessoal tá lá lanchando, um monte de coisa, então eu lá, comendo minha banana, minha maçã, então... Ontem mesmo teve lanche coletivo lá na sala, eu mesmo levei um bolo lá também para contribuir. O pessoal comendo bolo, pão de queijo, fazendo misto, fazendo não sei o que, e eu lá. É, Deus. Então, isso é pra gente se manter firme. É pra gente se manter firme. E minha mãe sempre botou eu jejuar desde pequeno, justamente para isso. Uma criança que ela sabe se controlar em meio às outras, uma criança que tá lá com os amigos dando bolacha, biscoito, a criança que sabe se controlar, não, eu não vou comer doce. Não vou comer doce. Não, eu não posso comer isso. Alguém que já sabe se posicionar, governa. Governa em meio ao caos, em meio a tudo. Ah, o meu casamento está passando por uma tribulação. Não, eu vou divorciar. Mas você sabe. Você sabe que você sabe governar. Você sabe se posicionar. Você sabe se contrapor. Não é porque você vai em um lugar que você vai ficar igual aquelas pessoas. Mas eu não estou falando em questão de ambiência. Não estou falando de você conviver. Porque se você andar com porcos, vai comer farelo. Mas eu estou falando em questão de você levar a luz para alguém. Você ir para as trevas e ir lá levar uma palavra de vida para alguém. É disso que eu estou falando. Você levar, você não vai ser, né, influenciado por aquelas pessoas. Porque você sabe se contrapor. E vamos continuar. Vamos continuar. Se você não encontra com o demônio na sua caminhada, é porque você está andando com ele. Se ele não aparece, se o diabo ele não aparece para você, para te tentar alguma coisa, é porque você está andando com ele. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Se você busca, se você ora, se você lê a palavra, você não tem uma tribulação na sua vida, o diabo não aparece para te tentar com alguma coisa, ninguém é perfeito, gente. Todo mundo tem uma fraqueza, todo mundo tem alguma coisa. Nem que seja a sua raiva, nem que seja o seu ego, nem que seja o seu orgulho. Todo mundo tem uma fraqueza, todo mundo tem um defeito. Então, se o diabo não está aparecendo, é porque você está caminhando com ele. Terceiro ponto. Um filho posicionado manifesta o reino. Um filho posicionado não se esconde, ele se manifesta. Ele leva luz aonde há trevas, esperança onde há caos e amor onde há rejeição. Jesus, Deus, não te posicionou para sobreviver. Ele te posiciona para você governar. Deus não te posiciona para você sobreviver. Deus não manifesta, gente. Deus não manifesta por necessidade. Deus manifesta por fé, por oração. Ai, Deus, eu tô passando isso e isso. Mas se você não tem fé, queridos, se você não busca, se você não ora, Deus não vai te ajudar. Ah, Deus, ai, mas eu oro para Deus fazer isso, isso, isso. Você só ora pedindo também? Gente, imagina o filho de vocês. Imagina que vocês têm um filho que só vai para você para te pedir alguma coisa. Você não tem comunhão com seu filho. Seu filho não tem comunhão com você. Ele só vem para te pedir coisa. Que amor é esse? Que amor que é baseado em ganhar coisas? Isso não é amor. Isso é interesse.
A gente tem que entender que se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele também é Deus. Vamos lá. Pessoas que carregam o céu não podem deixar o inferno por onde passa. Essa frase, eu ouvi um pastor pregando, que ele falou o seguinte. Ele falou que ele estava ele estava com pressa no aeroporto e ele estava querendo um café. Só que ele estava atrasado. E meio que ele foi ignorante com a pessoa que estava lá no aeroporto, com a atendente. Nisso ele viajou e depois ele teve que voltar lá. Ele falou que antes dele ir, Jesus mandou ele voltar e pedir desculpa. Por quê? Porque você que carrega um pedaço do céu, você não pode deixar um pedaço do inferno por onde você passa. Você não pode deixar isso por onde você passa. Se você é a luz, por que você tem que deixar trevas? Você tem que deixar a luz por onde você passa. Ah, mas Deus não me usa. Gente, Deus não usa a pessoa só com profecias, com revelações, com sonhos. Não. Jesus usa você com qualquer palavra de vida que você fala para alguém. Às vezes tem alguém precisando só de um abraço. Às vezes tem alguém precisando só que você chegue nela e fale, olha, Jesus te ama. Só isso. Jesus usa você em qualquer tempo, em qualquer hora. Você pode abrir seu story no Instagram e falar uma palavra de vida. Em meio hoje que a gente tem essa toda tecnologia, Jesus pode te usar em qualquer canto. Então não é só sobre isso, sobre profecia, sonhos. Jesus pode te usar em qualquer canto. Ah, Deus, mas eu quero ter sonhos, quero ter isso. Jesus dá outras oportunidades para você ser vida no caminho de outras pessoas, mas você quer só o que te agrade. Você só quer que Deus te mostre sonhos, isso e aquilo, mas tem coisas na sua frente que você não anda fazendo. Vamos para o próximo ponto. Vida de oração. Como Deus vai usar você se você não tem uma vida de comunhão com Ele? Essa é forte. Essa é a mais importante. É a vida de oração. Quando você está perto de Deus, você vai ter provas. Mas Deus vai estar ali, segurando a sua mão para te ajudar. E em meio à vida de oração, você precisa ter a fé. A vida de oração te coloca no caminho. Deus toca no seu coração. Deus fala com você. E a vida de oração, ela foi uma coisa assim que me pegou muito também. Porque eu comecei a orar de madrugada e ninguém ora porque quer. Ninguém quer acordar de madrugada. Ninguém quer acordar de madrugada. Não, né? Ninguém gosta, né? E agora que tá chovendo ainda, um frio, você levanta aquele chão gelado, todo tremendo. Ninguém gosta de orar de madrugada. Mas é necessário. É necessário orar de madrugada. E eu falo com vocês. Eu nunca ouvi tanto a voz de Deus como eu tenho ouvido esses dias. Desde que eu comecei a orar de madrugada, não teve um dia sequer que Deus não falou comigo. Por meio de palavras, por meio de revelações, por meio de promessas. Deus falou comigo de todas as formas que vocês imaginarem. E isso eu estou falando o meu testemunho para vocês poderem ver. Não teve um sequer dia que Deus não falou comigo. Desde que eu estou totalmente alinhado, eu vou na rua, Deus fala comigo. Isso também é uma coisa muito interessante. Minha mãe sempre falou. Minha mãe, a gente estava na praia, ela, para. Olha para a paisagem, olha para a paisagem. Deus está falando. O que Deus está falando com você? Tira uma pregação disso. E queridos, fazem isso. Fazem isso onde quer que vocês estejam. Eu tenho certeza que vocês vão achar
vão achar que Deus vai falar com vocês de alguma forma. E aonde vocês estiverem. Aonde vocês estiverem, Deus vai falar com vocês. E isso foi uma coisa que de madrugada me despertou muito. Me despertou muito. Porque quando você experimenta um pouco da grandeza de Deus, quando você sente aquela real presença, você não vai querer sair de lá. Assim, quando Deus fala com você, você vai ter aquele ânimo de ir para a madrugada. Ah, mas eu não quero acordar. Mas Deus fala comigo. Ah, minha vida está difícil. Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Deus está comigo. Então vamos lá. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Uma vida no secreto. E eu não estou falando de você ter um relacionamento com Deus de ficar... Ah, mas eu oro toda madrugada, não sei o que, não sei o que. Não. Estou falando de você ter uma vida no secreto com Deus. Mas também você não pode ser aquele espião. Que você está com Deus ali na sua casa, mas fora da sua casa você não está com Deus. Saiu de casa, virou demônio em pessoa. Saiu aí. Misericórdia. Então eu estou falando em questão de oração. Igual na Bíblia fala, de você fechar a porta do seu quarto. Ó. Vir para o seu cantinho. Assim como minha mãe fala, você definir um cantinho da sua oração. Um lugar onde a presença de Deus já esteja te esperando. E eu falo para vocês, queridos, a partir do momento que você começa a orar, a ter um relacionamento com Deus, antes de você ir orar, Jesus já está lá te esperando. Jesus já está lá esperando você, esperando com o seu encontro. Vamos lá. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você coloca o reino de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Ah, mas qual é a vontade de Deus para você? Tem uma coisa que a gente fala de propósito. Todo mundo tem um propósito. Mas todo mundo também tem um propósito já definido. Que é levar a palavra de Deus. Todo mundo já nasce com esse propósito. Tem outros. Todo mundo tem um seu especial, escolhido por Deus. Mas esse é um propósito, uma missão que todo mundo já nasce. Vida de oração, né? Vamos lá. Eu queria falar de José. José foi traído. José foi vendido e preso injustamente. Mas ele não perdeu sua fé nem sua integridade. Deus levantou ele como governador do Egito. Se você se posicionar, o inferno vai vir contra você. Os demônios vão se levantar contra você. Mas isso não é uma coisa ruim. Isso não é uma coisa ruim. Vocês já ouviram que quando você está no caminho certo, aparecem pessoas a te criticar? Vocês já ouviram falar que a luz, os insetos, aqueles besouros, não vão onde tem luz apagada. Mas assim que acende uma luz, ficam todos rodeando aquela lâmpada. Todos ficam rodeando aquela lâmpada. Então, se está incomodando o inferno, é porque você está no lugar certo. Se está incomodando os demônios, é porque você está no lugar certo. Se você está se posicionando, tomando coragem para fazer algo, você está nesse lugar. Agora, eu queria ler sobre Daniel. Daniel 6, queria ler. Onde foi que Daniel, ele realmente cumpriu com a palavra, né? De eu vivo para Deus. Porque muitas vezes a gente fala, mas eu vivo para Deus, que seja a vontade de Deus. Mas quando chega na hora, a gente recua. Na hora do vamos ver, a gente recua. Ah, pensa aí. Se fosse você nessa situação de Daniel, que foi jogado na cova dos leões, você correria?
Imagina, você tá lá vendo uma cova, cheio de leões lá. Ah, mas que Daniel... Vamos ler. Aí eu volto para esse ponto. Vamos lá. Todos nós, a Bíblia que fala que o rei e os imperadores fizeram um decreto para que não pudessem orar a Deus, nem pedir nada a Deus, apenas para o rei. Nisso, Daniel foi visto orando. O diabo levantou pessoas que estavam tentando incriminar Daniel antes desse decreto, mas não encontraram nada. Então eles criaram uma lei para poder acabar com Daniel. Eles criaram uma lei, um decreto, para poderem tentar destruir com a vida de Daniel. E os inimigos vão fazer isso. Se eles não achar nada que incriminem você, eles vão criar uma. Por isso da tentação, eles vão criar uma situação. Vão criar uma situação para poder pegar você. Eles vão fazer uma arapuca para poder pegar você. Por isso a gente tem que estar firme na presença de Deus. Continuando. Após assinar esse decreto, que teve esse decreto, Daniel foi pego orando. Foi pego orando. E esses enviados de Satanás aqui foram lá falar para o rei que Daniel estava orando. E o rei então falou. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e encontraram orando seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser o Senhor. E a ordem diz que também quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade, e a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel, até o pôr do sol daquele dia. Ele fez tudo que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com as leis dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Olha a identidade, distorcendo o que eu falei lá no início. Distorcendo a identidade, distorcendo quem é Deus para você. Que o seu Deus te salve. Imagine que você está em meio ali à cova dos leões. Você está vendo os leões na sua frente. Você seria do tipo de pessoa que recuaria? Você seria o tipo de pessoa... Seja feita a vontade de Deus. Eu não vou me recuar. Eu vou me posicionar. Então o rei mandou... cadê? Trouxeram uma pedra e com ela pararam a boca da cova. Jogaram Daniel lá. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como costume. E naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com a voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Pois Deus sabe que eu não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Aqui, a gente pode ver como Daniel foi tentado. A gente pode ver que a grandeza de Deus.
Eu não sei se vocês já viram algum animal selvagem, mas se fosse qualquer animal selvagem já seria muito perigoso. Agora imagina o rei da selva. Mas mesmo Daniel, em meio à cova dos leões, Jesus mandou um anjo que não deixou os leões ferirem ele. Jesus salvou Daniel dos leões porque Daniel tinha um relacionamento com ele. Jesus ajudou Daniel porque Daniel era fiel a Deus. Mas, se você não for fiel a Deus, aí eu já não sei dizer. Não sei dizer. Porque muita gente pede ajuda, mas você pode falar com Deus a qualquer hora. Você tem a Bíblia, a gente tem a Bíblia. A gente está vivendo num mundo que milhares de cristãos vêm sendo mortos. Na Nigéria, no Afeganistão, na Coreia. Está acontecendo muitas coisas que cristãos vêm sendo mortos por adorarem a Cristo. Tem lugares que não têm o privilégio de ter a Bíblia. Não podem ler a Bíblia. Eles precisam ler escondido. Isso se conseguirem achar. Mas a gente tem aqui, ó, a qualquer hora para a gente poder ler. Para a gente poder buscar a Deus. E a gente às vezes não busca. Mas mesmo assim, sem buscar, sem nada, na hora boa a gente esquece de Deus. Mas na hora ruim é o primeiro que a gente lembra. É o primeiro que a gente lembra na hora ruim. Prosseguindo. Tudo tem um preço. Você se posicionar tem um preço. Você vai ter que tirar certos tipos de coisas da sua vida. Certos tipos de lixo. Certos tipos de amizades. De ambientes que você frequenta. Tudo tem um preço. Eu não posso ser usado por Deus enquanto eu estou sendo usado pelo diabo. Não posso. Você vai pagar um preço por ser usado por Deus. Você vai pagar um preço de se posicionar na sua vida. De você tomar essa decisão. De você se posicionar. Tudo tem um preço. E esse é o preço. Você se posicionar, o inferno vai se levantar contra você. E, para fechar, eu queria falar que realmente é algo muito difícil. É algo que realmente tem que ter muita... Tem que estar muito ligado com Deus. Tem que estar muito junto de Deus. Porque cada dia mais só piora. Cada dia mais só piora. E a gente tem que estar posicionado. Porque enquanto a gente não se posiciona, tem alguém que está se posicionando por nós. E muitas das vezes, como eu falei no início da live, são pessoas que não estão sendo usadas por Deus, mas que estão se posicionando. E você que está aí, que Deus já te chamou, Deus já falou com você, você não está se posicionando. Não só isso. Quando você está preparado, Deus às vezes nem fala, mas você sabe o que você tem que fazer. Tem coisas que você está aqui no seu consciente, Jesus já está ministrando no seu coração. O que você precisa fazer, alguma amizade que você tem que deixar, um ambiente que você precisa deixar de frequentar. Jesus pesa no seu coração. Davi, Jesus não falou, Davi, você vai lutar contra Golias. Não. Davi, ele sentiu. Ele sabia que ele podia. Ele sabia que Deus estava com ele, em meio ao gigante. Davi, ele sabia que Deus estava com ele para enfrentar o gigante, para destruir o gigante. E Davi não precisou ficar todo dia. Ah, Deus é da sua vontade. Ah, Deus é para fazer isso. E a gente, às vezes, Deus fala com a gente alguma coisa, a gente fica todo dia, Deus é isso mesmo? Deus é isso que tem que fazer? E Deus já falou 10 vezes com a gente. E a gente ainda está aqui. É para fazer, é para fazer. E um filho posicionado, ele sabe muito bem a hora que ele tem que se posicionar. Ele sabe, ele tem esse discernimento. E é isso.
a palavra de hoje. Eu espero profundamente que tenha falado com vocês. Espero, porque foi algo que Deus vem ministrado no meu coração. Vem falando comigo sobre tudo isso. E o que mais me pegou assim foi que eu já estava posicionado. Eu já tinha me posicionado. Só que Deus falou o seguinte comigo: você está no caminho certo, mas o seu coração está no lugar errado. Aí nessa hora eu levei um tapa. Você está no lugar certo, mas o seu coração está no lugar errado. Então a gente também tem que ter esse cuidado. A gente tem que se posicionar e posicionar o nosso coração. Colocar o nosso coração no centro da vontade de Deus. Porque não adianta, você estar no caminho, mas o seu coração está desviado do seu caminho. Seu coração está em outro lugar. Você precisa colocar seu coração no centro da vontade de Deus. Então, é essa palavra que eu deixo hoje aqui para vocês. Amém, aleluia! Glória a Deus, que forte. Que possamos estar posicionados no Senhor, alinhados, conduzidos pela presença de Deus. Louva a Deus pela sua vida, Israel. Vou limpar a baba desse lado e desse. Oh, aleluia! Deus é bom, que palavra poderosa. Meu Deus do céu, que possamos nos posicionar como Davi, como Daniel, como homens e mulheres de Deus que se posicionaram e marcaram a sua geração por conta do seu posicionamento. A palavra de Deus, ela diz que as pessoas, elas estão ansiando a manifestação dos filhos de Deus. Que você se manifeste, que nós possamos nos manifestar nessa terra para fazer a diferença. E só é possível ser um filho posicionado se realmente a gente estiver aliançado com o Senhor. E como Israel disse, não apenas posicionado, mas o nosso coração precisa estar alinhado a esse posicionamento. E eu sou muito grata a Deus, né? Porque é um presente de Deus, né? Você poder fazer um convite ontem para um adolescente, né? E ele vinha aqui trazer uma palavra de vida, de esperança, de realmente posicionamento. É um presente assim gigantesco que tem um valor imensurável. Nenhum dinheiro no mundo pode comprar uma experiência como essa. Então, louva a Deus pela sua vida e, em nome de Jesus, enquanto você estava ministrando, eu vi, né, vários adolescentes, vários jovens recebendo de você a unção de posicionamento e se reposicionando no caminho, na caminhada, através da sua vida e do seu testemunho. Então, assim, tudo que você viveu até aqui, Deus vai usar para que outras vidas possam ser alcançadas e possam se posicionar no caminho. E, inclusive, o lugar da oração é um lugar onde o adolescente ele pensa que não é para ele. Criou-se uma cultura nas igrejas que o lugar da oração é para as irmãs do coque, para as véias, para as pessoas que não tem outro ministério, vai para a oração, mas não é, né? E quem já pisou no Santo dos Santos sabe do que eu estou falando isso. Queridos, ontem eu estava falando para o meu filho do meio, a presença de Deus, como o pastor Cirilo fala, é mais gostosa que o pecado. A presença de Deus não tem nada nesse mundo, mas não tem droga, não tem crack, não tem nada que é tão forte, tão poderoso quanto a presença de Deus. Só que as pessoas, muitas vezes, não vão para esse lugar porque elas nunca experimentaram. Entende? Então é muito forte isso, eu creio, Israel, em nome de Jesus, que Deus vai usar a sua vida para levar uma multidão de jovens e adolescentes para mergulhar em águas mais profundas no nome de Jesus. E eu quero, né, aproveitar e que você finalize esse momento orando por nós, orando por nossas vidas, por esse 13º dia de jejum, que você possa profetizar sobre nós, para que verdadeiramente possamos nos posicionar em Deus todos os dias. Todos os dias nós possamos estar posicionados para viver o plano, projeto e propósito de Deus. Então, ora por nós para a gente finalizar esse tempo. Amém. Senhor Jesus, Pai, nessa manhã, clamo a Ti, Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe, Pai. Abençoe cada pessoa que assistiu.
essa live, Senhor. Que, Pai, que sejamos filhos posicionados, ó Deus. Sejamos filhos posicionados, Senhor. Que o Senhor nos coloque, Pai, no centro da vontade do Senhor. Que o Senhor nos guie, que o Senhor faça com que andamos pelo caminho certo, Pai. Não deixe que nós se desvie, Senhor, do seu caminho, Pai. Que seja feita a sua vontade, Pai. Senhor, abençoe o nosso 13º dia, Pai, que entregamos de jejum. Que o Senhor nos abençoe, Pai, ainda no dia de hoje. Que o Senhor fala conosco, Senhor. Que o Senhor use a vida de cada um que está nessa live, Senhor, para trazer vida, para trazer luz em meio às trevas. Em qualquer lugar que elas vão, seja um mercado, seja qualquer lugar, em qualquer lugar que elas forem, Senhor, que elas possam levar a vida de Deus. Que, Senhor, essas pessoas, Senhor, que foram ministradas nessa manhã, que em nome do Senhor Jesus, Pai, elas possam ser, Pai, luz do mundo e sal da terra. Sal da terra e luz do mundo, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, por onde elas forem, as pessoas possam reconhecer, Pai, que nelas há algo diferente. Que nelas há a presença do Senhor, Pai. Que não sejamos, Senhor, só de falar, mas sim de fazer. Abençoe a vida de cada um de nós, Pai. Que possamos ser, Senhor, como árvores plantadas junto aos ribeiros de água. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te entrego essa manhã, te entrego essa oração e a vida de cada um que participou. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deixa eu tirar os comentários aqui, faça um print X, Vitória. Deixa eu fazer um print. O que mais Deus falou com você nessa live? Você vai marcar eu e Israel nos stories, tá bom? Marca eu e Israel nos stories. Você pode clicar aqui em cima, né? Que você vai achar o nick de Israel, o Instagram. Pode marcar aí. E eu vou deixar essa live salva, tá bom? E você pode enviar para o máximo de pessoas que você conhece. Deus vai ministrar o coração dessas pessoas. E a gente se vê amanhã, 9 horas da manhã, né, no domingo. Nós vamos estar aqui para poder orar, para poder estar no nosso 14º, né? 14º dia, 14 dias aí de jejum. E nós estamos avançando. Deus é bom, fiel e justo. Lembrar também que a imersão Transfiguração vai acontecer no dia 1 e 2 de novembro. E você não perca essa oportunidade de estar conosco, vivendo um processo de reprogramação de mentalidade, cura na alma, de desbloqueios emocionais, de desentulhamento de identidade, clarificação de propósito, para que você possa avançar para o novo de Deus. Ontem eu estava em um curso e eu recebi um vídeo, né, de um aluno que nós tivemos a oportunidade de acompanhar há quase 8 anos atrás. Ele me mandou um livro e ele agradecendo, né? Minha mentora, intercessora, e colocou meu nome lá no livro. Então, assim, isso é tão precioso para mim, porque quantas pessoas passaram por nossa jornada, vieram com tantas situações, tantos traumas, tantas paralisações, e ver essas pessoas avançando, dando frutos, para mim é muito gratificante. Eu louvo a Deus e eu acredito que Deus não trouxe você para essa ambiência, para esse lugar por acaso. Deus, ele tem um projeto de destravar a sua vida para que você vá e dê frutos e que esse fruto permaneça. Às vezes, queridos, a gente investe em tantas coisas. As pessoas investem em roupa, em sapato, em bijuteria, em maquiagem, vai no salão e tudo isso é bom. Tudo isso é bênção, não é ruim não. Mas ela tem dificuldade de investir no seu desenvolvimento como pessoa. Então aprenda a desenvolver, a investir na sua mente. Aprenda a investir em você como pessoa. Você viu Israel contando que eu levei ele para um congresso e lá no congresso Deus ministrou poderosamente o coração dele. Então quantos pais às vezes que eu não vou botar dinheiro nisso, não. Não vou pagar, não vou ir para hospedagem, negócio de levando adolescente. Eu já vi pais dizer, eu vou comprar uma Bíblia cara dessa, de desenho para filho. Não, não vou não. Mas tem coragem, às vezes, de comprar
uma bolsa de R$ 600, de R$ 1.000, mas tem dificuldade de investir na vida dos filhos. Eu, no nível de consciência que eu tive, eu dei o melhor que eu pude para os meus filhos, eu investi, né? E ainda continuo investindo. Inclusive, a gente vai para uma nova fase aí agora em novembro, a gente vai num projeto que vai ter de avivamento lá em São Paulo. E eu vou levar Israel comigo também de novo. Poderia não levar, né? Porque nada tem passagem, mas vou investir porque eu sei, né, que tem investimentos, queridos, que não é qualquer investimento. Não é qualquer investimento. E nós precisamos entender isso, abrir a nossa mente, a nossa percepção. Tem investimento que realmente você vai marcar, né, a vida das pessoas. E uma coisa é estar na imersão de transfiguração, vai marcar a sua vida, vai impactar a sua história, e não só a sua, a vida dos seus filhos, da sua família, as decisões que você vai tomar ali, vai ser poderosas para as novas fases de Deus, tá bom? Então não perca a oportunidade, faça a sua inscrição, não deixe para a última hora, e no dia 1 e 2 de novembro, que é a semana que vem, no final de semana, sábado e domingo, o dia todo, a gente vai estar junto e vai ser poderosíssimo. Eu estou cheia de expectativa para viver essa turma. Israel, meu lindo, Deus abençoe muitíssimo sua vida, te recompense e que você continue, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Olha aí, ó. Que palavra abençoada. Você tá no caminho certo, Israel. Viu? Que palavra abençoada, alinhada com o céu. Deixa salvo para os outros jovens. É muito forte. Parabéns, Israel. Adolescente tem intimidade no secreto, é verdade. É desafiador. Até por conta da cultura e da estrutura que foi construída. Beijo no coração de vocês. Um abraço apertado, assim, até esbugalhar o olho. E a gente se vê. Ó, o dele faz coração. Por que o meu não faz coração? Israel, por quê? Isso é uma discriminação, não tô entendendo. Nada de coração. Não, não tem, não tá errado. Eu quero coração. Vou lá no lugar dele pra Ó, espera aí que eu vou lá no lugar dele para fazer o coração para acabar a live. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Ai. Vai, coração! Eu acho que é minha mão. É um absurdo. Vitória do coração! Ai, Deus! Agora sim, já fiz o coração, tá vendo? Quem quer, vai e busca. Beijo, meu povo. Te vejo amanhã.